Vamos lá, meus irmãos, para esse segundo vídeo da nossa primeira aula. Então, nós paramos sobre o juízo de Deus durante a grande tribulação. Aí eu quero convidar aos nossos irmãos a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículos de número 1. Quero ler junto com você, para você acompanhar aí. Eu vou estar lendo aqui, você acompanhe a palavra do Senhor, tá? Daniel, capítulo 12, versículo de número 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. O juízo de Deus durante a grande tribulação, nós já sabemos que Israel rejeitou a Deus, rejeitou a Jesus e até hoje tem rejeitado a ação do Espírito Santo sobre as suas vidas para que venham reconhecer a Jesus como o enviado de Deus, o Messias prometido. Então o Senhor, ele reservou este período chamado Grande Tribulação para tratar especificamente com o seu povo. Que povo é esse? Israel, povo escolhido por Deus para levar o seu nome. Desde o chamado de Gênesis capítulo 12, chamando Abrão, falando: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrarei. E através da descendência de Abrão, depois daquele encontro com o Senhor, e o Senhor diz que ele chamaria agora Abraão, e depois vem Isaac, Jacó, que chamado Israel, depois daquele passagem tão maravilhosa, a qual ele luta para que Deus mudasse a sua característica, e ele não gostaria mais de ser chamado de suplantador, enganador, mas naquele combate, naquela luta, a qual ele disse que não largaria o anjo até que ele fosse abençoado, o Senhor disse que ele lutou como um príncipe. Então disse: você não chamará mais Jacó, mas chamará Israel, príncipe do Senhor. Amém? Deus já tinha um chamado para o seu povo escolhido por Deus para levar o seu nome. E o período de tribulação é um período a qual Deus vai tratar com o seu povo chamado Israel. Nesse período haverá um remanescente, e esse remanescente vai ser aquele que será conservado por Jesus Cristo quando ele vier no Monte das Oliveiras com os anjos e com os santos, que somos nós, para socorrer o seu povo Israel da mão do exército do anticristo, que está nesse momento lutando contra o povo escolhido. Sabemos que nesse período Israel estará quase que dizimado devido à guerra, devido a muitas mortes, mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, vem socorrer o seu povo. Então, por essa razão, Israel será julgado no meio da grande tribulação. O resultado desse juízo será o remanescente Israel se voltar para Deus, aceitando Jesus como Messias por ocasião da sua vinda. Amém? Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado quando formos ler e buscar a real interpretação da palavra. Que existe pessoas dizendo que a igreja também vai estar ou passar pela grande tribulação. Mas se esse período é um tratamento de Deus com Israel, a igreja ela não tem nada a ver, tá, com esse período da história. Nós cremos que teremos sim uma participação importante, sim, quando nós viemos com Cristo no final da grande tribulação. Ok? Eu quero dizer para você, mais uma vez,
qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficar claro, você coloque lá no nosso Fora de Dúvidas, no nosso grupo do WhatsApp, do curso de Teologia, para que a gente possa tirar. Eu sei que vai surgir dúvidas que às vezes na sala de aula a gente pergunta e ali nós respondemos, segundo a graça do Senhor em nossas vidas, mas nesse momento às vezes ficamos impossibilitados de saber qual a sua dúvida e certamente não podemos tirar, porque aqui estamos gravando esta aula para deixar à disposição para os meus irmãos. E eu creio que, em nome de Jesus Cristo, se você ler, se você assistir, buscar as passagens bíblicas, você vai crescer muito espiritualmente através dessa disciplina. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos lá. O juízo das nações viventes. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46, eu vou estar lendo, é uma passagem um pouco extensa, mas ela é muito importante para mostrar acerca do juízo das nações viventes. Nações viventes quais? São as nações que elas estarão participando do período da tribulação. Então, esse juízo, esse julgamento das nações viventes vai ser no final da grande tribulação. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me e adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me visitaste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Louvado seja Deus. Preste atenção que o versículo 1 fala: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O resultado deste juízo é que nações serão poupadas e nações serão aniquiladas. As nações que nesse período dessa guerra, dessa batalha que vai se dar no final da grande tribulação, existem nações que vão lutar com Israel, a favor de Israel, mas existem nações que lutarão
contra Israel. Essas nações que lutarão contra Israel, elas serão julgadas, aniquiladas pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. O juízo do diabo e seus anjos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. De dia e de noite serão atormentados para sempre. O juízo do diabo e dos seus anjos. O resultado desse juízo é para eles o estado eterno no inferno. Amém, queridos? A gente entende que haverá um dia de julgamento. Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 25, disse que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então haverá um dia do julgamento para que ele também seja lançado neste lugar de tormento. O juízo dos ímpios falecidos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15. Você vai ficar se perguntando, pastor, mas nós estamos lendo tanto a palavra. É necessário, sim. Escatologia, irmão, ela precisa ter todo o respaldo bíblico. Senão, não é escatologia, é heresia. São falácias, são fábulas, coisas que as pessoas falam por aí e que não têm a base bíblica. Então, todo o nosso curso ele é pautado na Bíblia, ele precisa ter base bíblica para não virar heresia, ok? Então, nós vamos ler muito, nós vamos ler as passagens, eu peço que você participe, eu peço que você fique atento a isso, porque isto é muito importante, tá? Apocalipse, você ter base bíblica para falar sobre escatologia. Apocalipse 20, do 11 ao 15. É o juízo dos ímpios falecidos, ou seja, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os homens, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ok? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final, chamado juízo do grande trono branco, que é o juízo dos ímpios falecidos, desde a história, do início da história da humanidade. Todos aqueles que morreram e não aproveitaram todas as dispensações que Deus concedeu para o mundo, eles serão julgados através de quê? Das suas obras. Eles serão julgados através das suas atitudes. Então ninguém vai comparecer diante de Cristo e tentar se justificar, porque pelas suas palavras, pelas suas atitudes, eles serão condenados. Nesse momento não haverá mais tempo de salvação, não haverá mais oportunidade, mas eles reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador e serão jogados no lago que arde como fogo e enxofre. Aí nós entramos agora na doutrina da ressurreição, que é algo que vai ainda acontecer. A primeira ressurreição, que aqui há duas ressurreições, quero que você preste bastante atenção agora no que nós vamos falar aqui. Haverá duas ressurreições, ok? A dos justos, que somos nós, você que está nos assistindo aí neste momento, nós como igreja, tá? Que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vai haver a ressurreição para nós, que vai ser quando? No arrebatamento da igreja. E também a dos ímpios ou os injustos, com
intervalo de 1000 anos entre elas. Então, entende? Jesus vem nos ares para arrebatar a igreja. Nesse período, começa o período de tribulação e logo após a tribulação, milênio. Então, nessa ressurreição, que é a primeira dos justos, que somos nós vamos comparecer perante a Cristo. E depois, no final do milênio, aquele período de 1000 anos, vai ver a ressurreição daqueles que foram mortos durante todas as eras da humanidade. Ok? Comparecerão no juízo, chamado juízo do grande trono branco. Então, haverá 2 ressurreições. Quero ler contigo a palavra do Senhor. Vamos lá para João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 28. João, capítulo 5, versículo 28 e versículo de número 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Nós vamos ser exaustivo em passagens bíblicas para que você, através desse currículo, desse curso, você nunca será enganado acerca das coisas que hão de acontecer. Porque a palavra do Senhor, ela tem te dado base para você aprender e guardar no seu coração. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, fala da ressurreição dos santos e depois da ressurreição dos injustos. Nessa passagem está dizendo que mas os outros mortos não reviveram. Quais são os outros mortos? Aqueles que não foram o quê? Arrebatados. Aqueles que não foram ressuscitados no momento do arrebatamento da igreja. Porém, está dizendo aqui, até que os 1000 anos se acabaram. Você vê que as passagens, elas vão respondendo uma a outra, elas vão se ajustando de forma que não há dúvida nenhuma. Vamos ler mais uma, Daniel. Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, a gente percebe e entendemos que haverá 2 ressurreições, a dos santos e a dos ímpios. Um para a vida eterna e outro para vergonha eterna. Então, não há que discutir, não há para que ter dúvida, porque a gente está exaustivo, trazendo para você um conteúdo bem importante dentro da palavra do Senhor, para que venhamos aprender um pouco mais da palavra. A doutrina da vida de Jesus Cristo. Pela sua natureza, esta é a principal doutrina escatológica, é aquela que nós estamos esperando e é o que nós vamos aqui estar trabalhando em cima dessa matéria. Tá? Nós estamos dando aqui uma visão bem extensa, bem panorâmica, que você possa olhar e visualizar todos os acontecimentos, ok? Mas nós vamos nos prender naquilo que é muito importante nessa matéria. E esta doutrina sobre a vinda de Jesus, pela sua natureza, esta é a principal doutrina escatológica. Por quê? Abrange o arrebatamento da igreja, ok, meu irmão? Abrange o arrebatamento da igreja, somos nós, o juízo da igreja, e o juízo da igreja, nós não estamos falando aqui de julgamento para você ser lançado no inferno, não é isso, tá? Volto a falar, aqui é para você receber o teu galardão. As bodas do Cordeiro, na qual nós vamos participar daquela grande festa, é a festa nupcial, a ceia da boda do Cordeiro, a grande tribulação,
a volta de Jesus em glória e o julgamento das nações. Então, através da volta de Cristo, tá? Através da vinda de Jesus, vai desencadear todos esses eventos, ok? A igreja no céu, participando da boda do Cordeiro, ceando com o Senhor, lá em cima. Aqui na terra, grande tribulação, ok? Depois do final da grande tribulação, a volta de Cristo em glória para Israel e o julgamento das nações. Então, só está faltando o quê? A volta de Jesus. A qualquer momento Jesus vai voltar e nós vamos nos encontrar com Ele. E eu creio em nome de Jesus e com toda a sua família também, porque nenhum dos nossos vai ficar. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque nós vamos permanecer firmes, constantes e abundante na obra do Senhor. Saiba que o teu trabalho não é em vão. O Senhor vai te galardoar quando você chegar no céu e o Senhor vai salvar toda a nossa família. Continue perseverando, continue orando, continue intercedendo e jejuando pela tua casa, para que assim, meu irmão, toda barreira, tudo aquilo que o adversário está tentando impedir, caia por terra e você receba a tua vitória. Amém? A doutrina do milênio. O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo, implantado com justiça na terra por 1000 anos, tá? Pois nós vamos estar falando com ele de forma mais minuciosa, tá? A doutrina da revolta de Satanás. Isto ocorrerá após o milênio. Essa doutrina contém muitos ensinamentos abonados por referências através das Escrituras. Então, a revolta de Satanás ele vai se dar no final do milênio, na qual o Senhor Jesus vai permitir que Satanás seja solto e Satanás vai conseguir enganar muitas pessoas, inclusive aquelas que viveram durante o reinado de Cristo durante 1000 anos, ainda vão ser seduzidas por Satanás. Que Deus tenha misericórdia, né, meus irmãos? A doutrina do eterno e perfeito estado. Eu gostaria que você pegasse aí na sua casa o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse e ali você possa contemplar, tá, as glórias desse perfeito estado e eterno, ok? Gostaria muito que você pegasse, que você lesse com calma e você vê que coisa linda, que coisa maravilhosa que Deus tem reservado para nós. A doutrina das dispensações e alianças da Bíblia. No ciclo da história humana, a Bíblia trata de 7 dispensações e 8 alianças entre Deus e os homens. Na doutrina das dispensações e alianças, é justo incluir o estudo das eras bíblicas, dos tempos bíblicos e dos dias bíblicos, ok? Nós já estudamos em bibliologia, falamos sobre isso, sobre o quê? As dispensações, ok? Então, nós não vamos falar novamente sobre elas, mas eu já quero deixar para você como o nosso trabalho, tá? Esse primeiro trabalho da nossa disciplina, escatologia, tá? E que possa ficar sedimentado aí na sua mente, no seu coração, para que você me diga quais foram estas dispensações, tá? Quais foram estas dispensações, tá? E como elas se deram. Quais foram os personagens que participaram dessa dispensação? Por exemplo, eu vou falar da primeira, a dispensação da inocência. Foi quando? Qual foi o seu personagem? Então, você vai colocar as 7 dispensações, ok? Trabalho, e você pode, da mesma maneira, tem irmãos que estão com dificuldade de enviar, tá, por e-mail. Aqueles que tiverem dificuldade, você pode fazer aí o seu trabalho, tira foto e me envie, ok? E ali nós vamos estar dando ali o seu ponto da sua matéria, amém? Então, nós encerramos essa nossa primeira aula, que foi em 2 vídeos, tá? Vai chegar a você 2 vídeos, essa é a nossa primeira aula, tá? Sobre a matéria escatologia, e não deixe de ler os versículos, não deixe de estudar, e as dúvidas você vai colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você
não se sentir confortável de botar lá para que todo mundo possa também, pode ser uma dúvida de um irmão, você pode mandar ali no privado e eu estarei respondendo lá no grupo para que todos possam usufruir também desse aprendizado. E não esqueça de fazer o trabalho. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, que nós não venhamos desistir, porque é importante que estejamos firmes neste momento. O momento de dificuldade vai passar, eu creio, mas enquanto isso nós estaremos aqui ministrando através dessas videoaulas. Que Deus te abençoe, o Senhor te guarde, te livre de todo mal e abençoe a sua família. Amém?